gerados neste lugar para o crescimento do reino de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos, que tem empreendido um grande esforço. Todos sabem das dificuldades as quais ele tem enfrentado para plantar essa obra neste lugar, mas nós louvamos a Deus pela sua garra, pela sua determinação, pelo seu desejo de ver as estacas da tenda da obra de Deus ser ampliada. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui participando deste marco histórico, que vai entrar para a história da eternidade, quando chegarmos lá no céu e termos a alegria de ver registrado no livro das obras as almas que serão geradas neste lugar, para louvor da glória do nome de Jesus. Parabenizamos o pastor Marcos, parabenizamos toda a igreja que está com ele na sua retaguarda, no envolvimento dessa tarefa. Parabenizamos a sua família, sua esposa, irmã Regina, Raquel, Felipe, pela dedicação. E só quem tem que ser glorificado nessa tarde é o nome do Senhor Jesus. Amém. Também louvo a Deus porque nós temos hoje conosco o Enoque. O Enoque é o irmão mais novo, caçula da nossa família. E todos sabem quanto Satanás já peneirou com a vida desse moço nessa cidade. Mas Deus, pela infinita graça, tirou ele daqui com mão forte, com braço estendido. Soltou a vida dele das amarras espirituais invisíveis. E hoje, além de celebrar esse marco, nós temos a alegria de tê-lo conosco nessa tarde. E parece que onde ele estava, o pasto era verdejante, né? Porque o homem está roliço, né? Está todo bonito, saiu daqui quebrado igual arroz de terceira, mas voltou restaurado para louvor da glória do nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por aqui. Então, não sei se o Marcos vai dar uma oportunidade para ele depois, mas eu acho que seria viável que ele tivesse uma chance de compartilhar com vocês a obra que Deus fez na vida dele. Eu quero só deixar um texto para a meditação dos irmãos, prometo que não vou me alongar, como já foi falado que tem culto à noite nas igrejas, e com certeza muitos irmãos terão que se deslocar para a sua própria igreja. Capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus. Capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus, versículo de número 18. Se você puder ficar em pé para a gente ler essa passagem bíblica que retrata esse ato solene de chamada pedra fundamental, né? Capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus, verso 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Se a sua versão foi igual à minha, repete comigo. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode tomar o seu assento. Você sabe quem é mais antigo na fé aqui, como eu, por exemplo, tive o privilégio de, desde a minha infância, conviver com a vida cristã. Desde a minha infância eu tenho o privilégio de ser evangélico, de ser um servo de Deus. E acompanhei vários atos de solenidade chamado pedra fundamental. E com certeza tem muitas pessoas novas na fé que estão aqui nessa tarde, que foram geradas, nascidas de novo, mas nunca tiveram uma oportunidade de ir a uma solenidade dessa natureza, deste gênero, que diz respeito
a fundação de uma obra, de uma igreja. E desde que me entendo como gente, nesse contexto de Assembleia de Deus, no qual a gente foi criado, a gente sabe que a Assembleia de Deus tem esse hábito, de onde ela planta uma igreja, antes propriamente dessa igreja ser oficialmente inaugurada, ela faz a chamada pedra fundamental. Geralmente, às vezes não é nesse estágio já que a obra está, mas isso não implica em absolutamente nada. Geralmente, quando se compra o terreno e quando se pretende construir o templo, de imediato já se cava um buraco, né, faz um local, e eu fiz isso lá em Boston, quando plantei uma igreja. Eu fiz isso lá quando a gente colocou lá tanto uma Bíblia sagrada naquele local, e também tivemos a alegria de registrar o nome de todos os irmãos, os quais participaram do sacrifício, no sentido de construção. Então tem vários irmãos que eu creio que está com o pastor Marcos nesse projeto, né, que deram ofertas, que contribuíram de alguma forma para a operacionalidade funcional, organizacional, do que a gente já está vendo com as nossas próprias vistas. E para honrar esses irmãos, eu, por exemplo, coloquei o nome desses irmãos na pedra fundamental, junto com a Bíblia. Tá? Todo tempo que se houver algum acontecimento histórico naquela região, que o templo for removido, que cavarem aquele lugar, acharão lá esta Bíblia, como também acharão lá o nome das pessoas as quais participaram do projeto de plantar essa obra naquele lugar. De maneira que isso é o lado histórico, contemporâneo, no qual a gente está compartilhando com os irmãos nesse contexto de praticidade de vida cristã na Assembleia de Deus. Talvez outras denominações não tenham esse hábito, mas nós, assembleianos, convivemos com este hábito, e não é nada novo para os mais antigos, talvez seja novo para os novos que estão se introduzindo na obra agora. E antes propriamente desse hábito ser gerado no coração dos pastores, Jesus anunciou a edificação da sua igreja. O texto que eu li nessa noite é um anúncio profético feito pelo próprio Jesus. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. E é interessante a gente entender isso. Ele fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta, ele não diz essa. Quando eu me refiro a alguém que está longe de mim, no caso o nobre pastor que está aqui na minha frente, eu nunca vou usar para ele esta, o pronome demonstrativo este está relacionado com algo que está perto. O pronome demonstrativo esse é algo que está longe. E Jesus se dirige a Pedro e ele diz assim: sobre esta, se referindo a ele mesmo, não se referindo a este, no sentido de algo que estava longe, se referindo a Pedro. Porque até a Igreja Católica interpretou de forma equivocada o texto e acha, por exemplo, que a igreja está fundamentada em Pedro. Até porque a palavra Pedro vem do grego Petros, que é sinônimo de fragmento de pedras pequenas. Pedro é fragmento de pedras pequenas. Então Jesus não está falando que vai edificar a sua igreja no fragmento de pedras pequenas que é Pedro. Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja sobre esta, que é a rocha ferida, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que é a pedra principal. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele faz esse anúncio profético, tá?
ele diz, e ele promete que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. De maneira que a gente entende, primeiro, Jesus anunciou que ele edificaria a sua igreja. Você pode repetir comigo? Edificarei a minha igreja? Edificarei a minha igreja. Mais uma vez, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então nós devemos guardar nessa tarde que a igreja não está edificada em Pedro. Embora Jesus está dialogando com Pedro. A igreja está edificada em Cristo, que é a rocha ferida, que é a pedra principal, que é a pedra angular, tá? Que os homens rejeitaram. De maneira que a igreja está edificada em Cristo. E a promessa que em qualquer circunstância, em qualquer tempo da história existencial da igreja em cima da terra, as portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Amém. Então primeiro ele anuncia. Depois que ele anuncia, ele parte para comprá-la. E ele compra com seu próprio sangue. Por isso a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus 3 vezes. Pertencemos a Deus por direito de criação. Quem é criatura de Deus aqui? Levanta a mão e diga amém. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Pertencemos a Deus por direito de preservação da vida. Só estamos aqui porque tem um ar no qual a gente respira, na qual a gente não paga uma prata para respirar esse ar. Não existe nenhum balão de oxigênio nas nossas costas nos mantendo vivo nessa tarde. Quem nos mantém vivo é o Senhor nosso Deus, que além de nos criar, além de nós pertencermos por direito de criação, pertencemos Ele também por direito de preservação da vida. Seu coração está batendo agora, seu pulmão está funcionando agora. Você consegue me ouvir? Você tem coordenação motora? Você me enxerga? Você pode sentar, levantar, falar, brincar, rir, sorrir, cantar, porque tem alguém preservando a sua vida. E talvez você não saiba que neste momento os hospitais estão lotados de pessoas as quais dariam tudo que tem na conta bancária para estar agora onde você está, sentado, livre para abrir a boca e render graça ao nome do Senhor pelo dom da vida. Você pode levantar uma das suas mãos e liberar um brado de glória a Deus pelo dom da vida. Então pertencemos a Deus por direito de criação, por direito de preservação da vida e obviamente pertencemos por direito de redenção. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Eu vou repetir, nós fomos comprados por um bom preço. E a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós não somos mais donos do nosso nariz. Porque a Bíblia diz que nós pertencemos a Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo da habitação do Espírito Santo? E aí o texto diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De maneira que você não faz favor de abrir a sua boca e dar glória a Deus. Você foi criado para louvor da glória do nome de Jesus. E você deve glorificar a Deus, porque o texto está dizendo, glorificai, pois, a Deus, tanto no vosso corpo, quanto no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pode levantar sua mão e soltar mais uma vez um brado de glória. De maneira que Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Depois ele compra a igreja com seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário. Aí a gente passa a pertencê-lo 3 vezes, por direito de criação, por direito de preservação da vida e por direito de redenção. E aí finalmente Jesus inaugura a igreja no dia de Pentecostes. Ele diz, eu vou edificar, eu vou comprar e eu vou inaugurar. E a Bíblia diz que ele mandou, olha, ficai vocês em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Há de ser que há de vir sobre vocês a virtude do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E a Bíblia diz que, estando eles reunidos, de repente um som de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E de repente foram vistas línguas repartidas como de que fogo pousou sobre cada um deles, e todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então foi no dia de Pentecostes que Jesus inaugurou essa igreja. E já passaram séculos e as portas do inferno não têm prevalecido contra ela. Aleluia! Você pode louvar a Deus, dar um aplauso, porque fiel é a palavra de Deus, digna de toda aceitação. Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumpri-la. E ao estarmos aqui nessa tarde, é o cumprimento dessa palavra. De maneira que, finalmente, você precisa entender uma coisa, porque está havendo um equívoco também de interpretação bíblica que tem comprometido a expansão e o crescimento da igreja desse tempo. São chamados desigrejados. Hoje está crescendo o número de pessoas as quais não congregam em lugar nenhum, e elas se acham servos de Deus sendo ministrado via internet. Está crescendo esse número. Eles não vão em lugar nenhum. Alguns criticam, não vou porque lá tem muito fofoqueiro, não vou porque lá é assim, é assado. Se você vivesse no tempo de Noé, com certeza você não seria salvo. Porque você teria que entrar na arca com macaco, com leão, você tem com gambá. É verdade. Você está entendendo? Então, com certeza seria ruim para você, porque tem muita gente falando mal da igreja. Na verdade, a igreja não é perfeita no sentido de que nós somos seres humanos, de pele, carne, osso e músculo, somos seres distintos um do outro, cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu sentimento. Então, quando a gente se reúne, tem diferenças. É verdade. Você está entendendo? Então, você não vai achar perfeição aqui. Se você vir para cá pensando que vai achar perfeição, você não vai achar perfeição. E algumas pessoas, por causa disso, resolveram, não vou mais na igreja, eu sirvo a Deus em casa. E aí elas dizem que que a igreja, na verdade, é bíblico. A igreja não é essas 4 paredes que foram construídas. Isso aqui é um templo de tijolo, de cimento, de pedra, para a gente congregar. A igreja somos nós. Eu não vou repetir, a igreja somos nós. E em nome disso, da igreja ser nós e não ser as 4 paredes, tem pessoa que acha que é igreja em casa, quando na verdade não é. A igreja é um corpo. Vou repetir, a igreja é o quê? Um corpo. Você acha que tua mão anda sem o resto do seu corpo? A tua cabeça anda sem os pés? Então um corpo só anda se estiver congregando, reunidos, unidos. Ninguém pode dizer que é membro do corpo de Cristo alienado de congregar, porque o corpo não se separa. Minha cabeça está aqui, o meu tronco está aqui, os meus membros estão aqui. Eu não podia vir para cá falar com vocês e deixar os meus braços lá atrás. Não podia deixar, eu teria que estar aqui completo. Então não dá para congregar em casa. Você tem que congregar. E Paulo disse o seguinte: não deixando de congregar como é costume de alguns. É verdade. Quanto mais se aproxima o dia de Jesus voltar, congreguem para se fortalecerem na fé. Está me entendendo? Então nós devemos botar isso na nossa cabeça, de que essa filosofia contemporânea que está aflorando aí em nome de igreja não tem parâmetro nas escrituras sagradas. Quantos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus? Então diga comigo: Jesus anunciou. Ele disse: edificarei a minha igreja. Diga: ele comprou a igreja. Diga: eu fui comprado
com precioso sangue de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. Bata no peito e diga: eu pertenço a Deus. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu existo neste corpo para glorificar a Deus, no meu espírito e no meu corpo. Então libera um brado de glória, porque esta casa está impregnada de uma fragrância, que é a fragrância da rosa de Saron, que é o brilho da estrela da manhã, que é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás e prometeu e garantiu que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Por isso Jesus disse: sobre esta, que é Ele mesmo, pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe nessa tarde a igreja que se planta neste lugar, e nós clamamos a Deus para que imediatamente ela se torne pequena.